E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo legal, tudo bacanão, tudo legalzão aí, tranquilo? Eu sou o Paulo, do canal Paulo da Arma 1970. Tô aqui mais uma vez com fazer um vídeo, ó, supimpa, um vídeo massa. Ó, espero que você goste. Eu sou o Paulo, do canal Paulo da Arma 1970. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? E se você quiser também ajudar com o Pix também, ó, ajudar o nosso canal aqui, ó, tem um Pix aqui, ó, tá? 988-290-767-91. Você ajuda aí e a gente aqui, ó, segue com vídeos bacanas. Hoje, como isso aqui é a cabeça, né, do vídeo, ó, vamos concluir finalmente Duna. Concluir Duna, hein, ó. As Herdeiras de Duna do Frank Herbert, o sexto livro da série Duna. Vamos fechar isso com chave de ouro hoje, se Deus quiser. E se Deus quiser, a gente né, vai no futuro ler os dois livros que o filho do Frank Herbert fez para conclusão assim hipotética da saga, porque como a gente sabe, o Herbert fez aqui, né, dois livros, ele pretendia fazer mais um para fazer mais uma trilogia, mas não deu porque ele morreu, né? Mas em compensação, a gente concluiu pelo menos até aqui, né? Pelo menos o que o Frank Herbert escreveu, a gente concluiu, beleza? Então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aí, beleza? Até já já, valeu! E aí, tranquilo? Qual é a sua sensação? Qual é a sensação de você finalmente fechar uma saga imensa, uma saga, né? 6 livros, cada um ó. Qual é a sensação que te passa, rapaz? Quando eu peguei o Duna lá nos anos 90, eu não imaginava que eu fosse ler todos os livros. Aliás, mal consegui consegui ler o primeiro direito. Isso lá pelos anos 90, né? Eu passei meio reto assim, falei, rapaz, não é pra mim não. Eu li o primeiro volume lá mal, como eu disse no primeiro vídeo, há um tempo atrás, né, um ano atrás. Eu li o primeiro livro lá nos anos 90 e falei, cara, isso aqui não é pra mim não. Li, assim, não me causou impressão, toquei a vida pra frente, fui cuidar das galinhas, dos boi e tchau e benção. Ó, sim, o projeto de leitura do Duna foi justamente por causa do canal, né? Eu pensei que os meus botões poxa, tem filme, tem série, tem filme de 84, tem aquele filme do Jodorowsky lá, que não acabou não, é o projeto que não deu certo, né, do Jodorowsky, que também tinha sido o meu projeto lá nos anos 90 de leitura, porque o Duna era muito popular e os meus amigos gostavam bastante de ficção científica e falavam muito do Duna. Eu comecei a ler e não dei prosseguimento, tchau e benção, acabou, aquilo passou, entendeu? Não era algo que eu realmente quisesse naquele momento, não era algo que eu quisesse naquele momento, então eu passei batido e não dei prosseguimento. Mas, né, eu não dei prosseguimento, mas a gente chegou agora nos anos 2000, 2020 e pouco, 2021, 2022, e a gente, né, vamos resgatar uma leitura que tinha ficado para trás, algo que me incomoda sempre quando eu começo algo e não fecho, né? Algo e não fecho, principalmente em leitura, é algo que me incomoda bastante. Eu falei, não, dessa vez vamos pegar o Duna e vamos ler com seriedade. Eu falei isso no primeiro vídeo lá atrás. Vamos ler, vamos dar uma seriedade nesse negócio, vamos ler o material com um pouquinho de seriedade, vamos chegar lá, né? E aí, aí nessas leituras, todos esses, né? Todos esses, ó, cada um desses 5 livros, chegamos finalmente no Herdeiras de Duna. Eu mal terminei os Heréticos de Duna, eu mal concluí o último livro, não deu uma semana, eu já tava com esse aqui. Eu falei, vou fechar logo, porque esperar 2 meses, 3 meses pela leitura, eu falei, vou fechar logo isso aqui, vamos concluir essa parte, porque como aqui tem tem uma conexão forte do Heréticos, das hereges, né? Hereges de Duna, com esse aqui, com o Herdeiras de Duna. Aí eu falei, vou fechar logo. Eu vou começar aqui
Essa edição é muito bonita. Eu comprei em sebo, não foi em livraria. Comprei em sebo, em Taguatinga, né? Eu fui eu tava desesperado perguntando querendo ter o sexto livro. Eu tinha os 5 livros já adquiridos e faltava um para fechar e procurava por todos os cantos, não encontrava. Andei em livrarias em plano piloto em Brasília. Eu encontrei num sebo, entendeu? Encontrei no sebo, tinha até o nome do rapaz que eu comprei, perdi o cartãozinho dele. Eu até ia citar o nome dele aqui no vídeo, mas acabei perdendo. Assim, para começar aqui, né, o livro, essa edição muito caprichada, né, Frank Herbert, com tradução do Marcos Fernando de Barros Lima, da Aleph, uma edição bem caprichada. Dessas que eu tinha, tirando as americanas que são pocket, né, ó, são pocket. Essa edição a mais próxima disso era da Nova Fronteira, as edições da Nova Fronteira, lá dos anos 80. Como a Nova Fronteira não deu prosseguimento a essas edições, né, mais, ela passou para a Aleph, né, essa edição caprichadíssima, bonita pra caramba. Essa edição tem uma terminologia do Império aqui no final, um dicionário que me faltou nos outros, né, aqui, ó. Tem uma Bacilê, instrumento musical de 9 cordas, ser dedilhado de Bene Gesserit, antiga escola de treinamento físico e mental para alunas do sexo feminino, fundada depois que o jihad bluteriano destruiu as chamadas máquinas pensantes e os robôs. Aí você vai no jihad, né? Vamos ver aqui o jihad. O significado de jihad, ó. É a cruzada contra os computadores, máquinas pensantes e robôs conscientes, iniciadas em 201 AG e concluída em 108 AG. Seu principal mandamento continua na Bíblia CO: não criarás uma máquina para imitar a mente humana. Tem vários aqui, várias explicações. O Harkonnen, Kina, o Melange. É como se fosse um pequeno dicionário que me faltou muito nas edições que eu tive em mão, né? Um dicionário com essas explicações assim. Então quem pegar o primeiro volume em português, provavelmente a edição em português dessa aqui da editora Aleph, provavelmente vai ter acredito que sim, que vai ter um pequeno dicionário, né, para você se guiar, porque se faltou bastante no primeiro. Essa edição caprichada, ela tem uma introdução do Brian Herbert, o filho do Frank Herbert, e ela conclui com um texto memória do Frank Herbert. Quando ele concluiu o livro, ele estava escrevendo. Ele fez uma elegia à esposa que tinha morrido de câncer, muito bonita também. Né, no final da edição aqui, né? Ó, Frank Herbert, Port Townsend, Washington, 6 de abril de 84. Ele vai falar sobre a esposa, como a esposa, né? O nome dela, Beverly Ann. Ela acompanhou ele a vida toda, foi incentivadora, auxiliou ele bastante nos livros. E, inclusive, o filho vai dizer que esses dois livros, né, As Hereges e as Herdeiras de Duna, o fato do livro ter essa visão mais feminina, assim, essa questão do governo, né, em vez de ser de homens, ser de mulheres, né, esses dois últimos livros, o matriarcal, né, um sistema matriarcal, é a influência da própria mulher, né, que ela estava com câncer desde 74, ela foi morrer em 84, 10 anos sofrendo de câncer, e ele fez né, ele construiu esses dois livros, justamente, né, esses dois materiais, fugindo do sistema patriarcal, do imperador Deus, né, que fecha aqui. Então, como o verme Deus, ele deixa o futuro, né, nas mãos das Bene Gesserit, das matriarcas, que é o que vai construir os hereges e herdeiras de Duna, são esses dois processos, vêm justamente por conta da esposa, que a esposa influenciou ele bastante. Então, quando ele morreu, né, em 86, doente, ele já estava deixando o material pronto para o 7º livro. Ele estava deixando já pronto tudo.
Mas aí ele morreu 2 anos depois da esposa. Então nessa introdução do Brian Herbert, o Brian Herbert ele vai explicar, ele vai falar exatamente o porquê dessa influência, né, matriarcal desses 2 últimos livros. Ele vai falar da mãe e também vai dar um adendo sobre um resuminho sobre o último livro que o Frank Herbert escreveu. Aí ele vai falar aqui, ó, Herdeiras de Duna, no original é Chapter House Dune, que é casa capitular, Duna casa capitular, que é o planeta que vai se transformar em Duna, uma nova Duna, já que no livro anterior, Duna foi completamente destruído por essas madres honráveis, honoráveis madres, que são uma dissidência, é uma espécie de dissidência das Bene Gesserit, do governo da matriarcal, das que controlavam Duna. Então Duna é destruído completamente. Eles conseguem salvar alguns vermes, levar para esse planeta que é o Casa Capitular, que eu achei engraçado. Eu não encontrei nenhuma referência a esse nome no próprio livro do Duna, né? Não encontrei. Se alguém viu, se alguém leu sobre isso no livro, me fale, por favor, que eu não achei, não encontrei. Casa Capitular, que é o nome do planeta, que em português acabou virando Herdeiras de Duna, mas no original era Casa Capitular. Aí ele vai dar esse resuminho aqui, ó. No começo da história, o planeta Duna já havia sido destruído pelas honoráveis madres, mulheres poderosas e enigmáticas que surgiram da dispersão que o Imperador Deus havia desencadeado há muito, com o intuito de espalhar a humanidade por incontáveis sistemas solares. No planeta Capitular, a Irmandade Bene Gesserit mantém um verme da areia furtivamente obtido que está se metamorfoseando em trutas da areia. Dessa forma, a Irmandade iniciou um processo de desertificação nesse planeta, né, Casa Capitular, é o Chapter House, que poderia resultar em um novo Duna e uma nova fonte da inestimável especiaria Melange, um recurso finito de que as irmãs necessitam e que esperam poder controlar. Essa é a base. Então o livro ele vai ter as mesmas, ele vai surgir esse Herdeiras de Duna, ele vai sair exatamente do final do Heréticas de Duna, quando o Duna é destruído, né? O Duna é destruído. Aí vai entrar aqui nesse processo. É um livro, para variar, político, né? É um livro político com profundidade, né? É bem profundo, tem muitas mensagens que o Herbert vai deixando, né? Muitas linhas paralelas que ele vai deixando, pensando no futuro. Acredito que ele não pensava que ia morrer, tinha 65 anos de idade, quando 63 aqui, né? Ele morreu com 65. Ele vai deixar muitas linhas para variar para outros livros que ele pretendia escrever. Mas aí, conforme a vida vem, né? A gente não sabe o futuro. Óbvio, né? A gente não sabe o futuro. Aí ele morre, deixando só os rascunhos que o filho, 20 e tantos anos, 30 anos depois, vai deixar. Olha só, eu separei algumas passagens aqui na página 123. Olha só isso aqui, ó, esse discurso aqui, que é bem interessante, ó. Você certamente sabe que burocracias sempre se tornam aristocracias vorazes depois que alcançam o poder de comandar. Aí as honoráveis madres possuem todas as marcas da burocracia, ministros disso, grandes honoráveis madres daquilo, alguns poucos poderosos no topo e muitos funcionários abaixo deles. Elas já estão em plenas de ânsias adolescentes. Como predadoras vorazes, nunca consideram a maneira como exterminam suas presas. Uma relação fechada reduza o número daqueles dos quais você se alimenta e fará toda a sua estrutura entrar em colapso. Ele dando essas estocadas dele com relação a essa questão de burocracia, que é uma coisa que eu também tenho uma certa ojeriza de burocracia, e eu vivo nos meus vídeos meio para lá, meio para cá falando nisso. Mas assim, essas honoráveis, essas honradas madres, né? Elas vão destruir planeta a planeta.
tá o terror. Elas tocam o terror, literalmente. Assim, as madres sabem que elas vão ser pegas a qualquer momento. Então eles têm que usar o gola para variar, né? Elas têm que trazer um gola, tem que trazer adolescentes novamente de vidas passadas, trazer esse pessoal a baila novamente, entendeu? Um personagem que sempre esteve em todos os livros, todos os 6 livros, ele vai ter que voltar novamente a comandar, né? O Idarro, ele vai ter que voltar a comandar. Eles vão trazer ele criança e sabendo que esse universo está para se esgotar, para se acabar por conta dessas honoráveis madres, eles têm que trazer à vida esse personagem. É engraçado que esse personagem ele esteve em todos os livros, do primeiro ao último, entendeu? A Odrade, que é a madre, a Bene Gesserit, ela vai estar em todo o livro também, que ela foi um personagem que veio dos Atreides, aqui das hereges de Duna. Então ela vai ter que comandar esse último suspiro, esse último momento. Vai ter que trazer a Baila, né? Vai ter que lutar contra essas honoráveis madres, né? Esse sistema matriarcal, como eu falei. Eles vão trazer um outro personagem de novo que tinha morrido no final dos hereges de Duna. Vai ter que trazer também ele, adolescente, o Teg. Vai ter que trazer ele, vai ter que ressuscitá-lo. Vai ter que usar do pouco que ele tinha deixado, né? Ele vai ter que trazer para ajudar, né? Porque assim, por mais que a Irmandade tenha um governo de mulheres, elas vão precisar dos homens para esse último suspiro, como eu disse. Vai ter que trazer dois personagens antigos, 2 personagens homens, que é uma ironia talvez do Frank Herbert, né? Porque as mulheres, a gente assim tem um governo de mulheres, mas tudo depende também da capacidade dos homens, mesmo homens, adolescentes, crianças. Esses 2 vão ter que ajudar, porque esse universo tá acabando tudo. Vai ter que trazer esses personagens à baila. Olha aqui, ó, eu separei essa passagem aqui que é um pouquinho longa, mas que diz bem. O Frank Herbert traz novamente a sua visão de mundo. Olha só aqui, ó. É preciso uma palavra de comando para matar vinda de um treinador. A grande honorável madre entrou e se lançou sobre o trono. Lucila mediu a voz em uma cadência animada. Bom dia, dama. Eu não lhe dei permissão para me chamar assim. Grave e com indícios de manchas alaranjadas em seus olhos. O Futa e eu estávamos conversando. Eu sei. O laranja mais acentuado em seus olhos. E se você o estragou para mim? Mas, dama, não me chame assim. Levantou-se da cadeira, olhos alaranjados flamejantes. Ora, sente-se, Lucila retrucou. Essa não é a forma correta de conduzir um interrogatório. Sarcasmo, uma arma perigosa. Você disse ontem que gostaria de continuar nossa discussão sobre política. Como você sabe que horas são? Afundando novamente em seu trono, mas com os olhos ainda em chamas. Todas as Bene Gesserit possuem essa habilidade. Conseguimos sentir o ritmo de qualquer planeta depois de estar algum tempo nele. Um talento estranho. Qualquer pessoa é capaz de fazer isso. É uma questão de sensibilidade. Eu seria capaz de aprender? Manchas laranjas desaparecendo. Eu disse qualquer pessoa. Você ainda é humana, não é? Uma pergunta ainda não plenamente respondida. Por que disse que vocês, bruxas, não possuem um governo? Ela quer mudar de assunto. Nossas habilidades a preocupam. Não foi o que eu disse. Não temos um governo convencional. Nem mesmo um código social. Não existe um código social que atenda a todas as necessidades. Um crime em uma sociedade pode ser um requisito moral em outra. As pessoas sempre têm um governo, manchas alaranjadas completamente esmaecidas. Por que isso interessa tanto? Pessoas têm políticas. Eu lhe disse isso ontem. Política, a arte de aparentar ser cândido e completamente aberto enquanto se oculta o máximo possível.
Então vocês bruxas ocultam. Então vocês bruxas ocultam. Eu não disse isso. Quando dizemos política, é um aviso a nossas irmãs. Não acredito em você. Humanos sempre criam alguma forma de acordo. Uma palavra tão apropriada quanto qualquer outra. Isso a enfureceu. Uma vez que Lucila não ofereceu mais informações, a grande honorável madre inclinou-se para a frente. Você está ocultando. Não é meu direito esconder de você coisas que podem ajudá-la a nos derrotar. Essa é uma isca bem suculenta. Foi o que eu pensei, recostando-se com um olhar de satisfação. Entretanto, por que não as revelar? Você acha que os nichos de autoridade estão sempre ali para serem preenchidos e não vê o que isso diz sobre a minha irmandade? Ah, por obséquio, conte-me, exagerada com sarcasmo. Você acredita que tudo isso entra em conformidade com os instintos que remontam os dias tribais e ainda mais antigos, chefes e anciãos, mãe misteriosa e conselho, e antes disso o homem ou a mulher forte que providenciava que todos fossem alimentados, que todos fossem protegidos pelo fogo na entrada da caverna? Faz sentido. Faz mesmo. Ah, eu concordo. A evolução das formas está bem estabelecida. Evolução, bruxa! Uma coisa empilhada sobre a outra. Evolução? Viu como ela abocanha a palavra-chave? É uma força que pode ser posta sob controle, voltando-a contra si mesma. Controle. Observe os interesses que foram despertados. Ela ama essa palavra. Então, vocês criam leis como todos os outros. Regulamentos, talvez, mas não é tudo temporário? Interesse intenso. É claro, mas sua sociedade é administrada por burocratas que não sabem que podem aplicar o mínimo de imaginação àquilo que fazem. Isso é importante? Realmente intrigada. Olha a expressão franzida. Apenas para você, honorável madre. Grande honorável madre. Como ela é sensível. Por que não me permite chamá-la de dama? Não somos íntimas. O Futar lhe é íntimo? Pare de mudar de assunto. Quer dente limpo, o Futar disse. Cale a boca! Olhos flamejantes. O Futar agachou-se, mas não se retraiu. A grande honorável madre voltou seu olhar alaranjado na direção de Lucila. Qual é a questão sobre os burocratas? Eles não têm margem de manobra porque é assim que os superiores deles engordam. Se você não enxerga a diferença entre regulamentos e leis, ambos têm força de lei. Não vejo diferença. Ela não percebe o que revela ao dizer isso. Leis representam o mito da mudança forçada. Um novo e brilhante futuro acontecerá em função desta ou daquela lei. Leis reforçam o futuro. Acredita-se que regulamentos reforçam o passado. Acredita-se. Ela também não gosta dessa palavra. Em cada instância, a ação é ilusória. É como designar um comitê para estudar um problema. Quanto mais pessoas em um comitê, mais preconceitos são aplicados sobre o problema. Cuidado, ela está realmente pensando sobre isso, aplicando-a a si mesma. Lucila modulou a voz em um dos seus tons mais razoáveis. Eu só quero dizer que a Lucila é um personagem que veio do Os Hereges de Duna, tá? Mas aqui vai ter aqui seu ápice aqui nesse capítulo aqui. Você vive tomando como base um passado ampliado e tenta compreender algum futuro irreconhecível. Não acreditamos em presciência. Sim, ela acredita. Finalmente, é por isso que nos mantém vivas. Dama, por favor, sempre há certo desequilíbrio em se confinar em um ciclo fechado de leis. Seja cautelosa. Ela não a repreendeu ao chamá-la de dama. O trono da grande honorável madre rangeu quando ela se ajeitou. Mas leis são necessárias. Necessárias? Isso é perigoso. Como assim? Seja suave. Ela está se sentindo ameaçada. Regras necessárias e leis a impedem de se adaptar. Inevitavelmente tudo desaba. É como banqueiros pensando que podem comprar o futuro. Ter poder em meu tempo, meus descendentes que vão para o inferno.
O que os descendentes estão fazendo por mim? Não diga. Olhe para ela. Ela está reagindo a partir da insanidade comum. Dê a ela outro gostinho. Honoráveis madres surgiram como terroristas. Burocratas antes de tudo. E terror como sua arma preferencial. Use as ferramentas quando estão à mão. Mas éramos rebeldes, terroristas? Isso é caótico demais. Ela gosta da palavra caos. Define tudo que existe do lado de fora. Ela nem mesmo questionou como você conhece as origens das honráveis madres. Ela aceita as nossas habilidades misteriosas. Não é curioso, dama? Sem reação, continue. Como rebeldes logo acabam sucumbindo aos padrões antigos quando saem vitoriosos, não é exatamente uma armadilha no caminho de todos os governos, mas uma ilusão que aguarda qualquer um que adquire poder. Ah, e eu pensei que você iria me dizer algo novo. Conhecemos essa. Poder corrompe, poder absoluto corrompe absolutamente. Um clichê, né? Errado, dama. Trata-se de algo mais sutil, porém bem mais penetrante. O poder atrai o corruptível. Você ousa me acusar de ser corrupta? Observe os olhos. Eu acusá-la? A única pessoa capaz de fazer isso é você mesma. Eu apenas lhe dou a opinião Bene Gesserit, que não me diz nada. Ainda assim, acreditamos que há uma moralidade acima de qualquer lei que deve se manter vigilante sobre todas as tentativas de regulamentação imutável. Você usou ambas as palavras em uma única frase e ela nem percebeu. O poder sempre funciona, bruxa. Essa é a lei. E governos que se perpetuam por tempo suficiente sob essa crença sempre se tornam prenhes de corrupção. Moralidade. Ela não é muito boa com sarcasmo, sobretudo quando está se defendendo, na defensiva. Eu realmente tentei ajudá-la, dama. Leis são perigosas a todos, tanto para inocentes quanto para culpados. Não importa se você acredita ser poderosa ou indefesa. Leis não possuem compreensão humana em si, nem por si própria. Não existe isso de compreensão humana. Nossa pergunta está respondida. Não humana. Fale com o lado inconsciente dela. Ela está escancarada. Leis devem ser sempre interpretadas. Aqueles que são presos às leis não desejam latitudes para a compaixão, sem margem de manobra. A lei é a lei. E é mesmo muito defensiva. Essa é uma ideia perigosa, especialmente para os inocentes. As pessoas sabem disso instintivamente e ficam ressentidas de tais leis. Pouco é feito, com frequência, de modo inconsciente para conter a lei. E aqueles que lidam com tais baboseiras. Você ousa chamar a lei de baboseira? A meio caminho de levantar-se do trono e depois voltando a se sentar. Ah, sim. E a lei personificada por todos aqueles cuja subsistência depende dela. Fica ressentida ao ouvir palavras como as minhas. E com razão, bruxa. Mas ela não mandou que se calasse. Mais leis, você diz. Precisamos de mais leis. Então você cria novos instrumentos de não compaixão e incidentalmente novos nichos de emprego para aqueles que se alimentam do sistema. Sempre foi assim, sempre será. Errado novamente. É um rondo. Ele gira e gira até que fere a pessoa errada ou o grupo errado. Então se instaura a anarquia, caos. Viu como ela não conteve um sobressalto? Rebeldes, terroristas, cada vez mais explosões de violência incontida, um jihad. E tudo porque você criou algo não humano. Mão no queixo, preste atenção. Como nos afastamos tanto da política, bruxa? Essa era a sua intenção? Não nos afastamos nem por uma fração de milímetro. Suponho que vai me dizer que vocês, bruxas, praticam uma forma de democracia. Como um devaneio que você não é capaz de imaginar. Teste-me. Ela pensa que você contará um segredo. Faça isso. A democracia é suscetível de ser desvirtuada ao se exibir um bode expiatório diante do eleitorado. Utilize o rico, o ganancioso, os criminosos, o líder estúpido e assim por diante ad nauseam. Sua crença é como a nossa. Ora, ela deseja desesperadamente que sejamos como ela. Você declarou que as honráveis madres eram burocratas que se rebelaram. Você conhece a falha. Uma burocracia com um pesado alto escalão inacessível ao eleitorado que sempre expande os limites de energia do sistema. Rouba dos idosos, dos aposentados,
de qualquer um, em especial daqueles que já foram chamados de classe média, porque é dali que a maior parte da energia se origina. Vocês se consideram classe média? Não consideramos a nós mesmos sob qualquer perspectiva fixa, mas as outras memórias nos falam sobre as falhas da burocracia. Presumo que vocês possuem alguma forma de serviço civil para as ordens menores. Tomamos conta dos nossos, que eco mais horroroso. Então você sabe como isso dilui os votos. Sintoma principal: o povo não vota. O instinto diz a eles que é algo inútil. A democracia é uma ideia estúpida de qualquer maneira. Concordamos. É suscetível à demagogia. É uma doença a qual os sistemas eleitorais são vulneráveis. Ainda assim, é fácil identificar demagogos. Eles gesticulam muito e falam com o ritmo do púlpito, usando palavras repletas de fervor religioso e sinceridade de quem é temente a Deus. Ela está contendo uma risada. Sinceridade sem estrutura por trás requer muita prática, dama. A prática sempre pode ser detectada por proclamadores da verdade. Viu como ela se inclina para frente? Nós a temos nas mãos novamente. Por enquanto, por qualquer um que aprenda os sinais, repetição, numerosas tentativas de manter a atenção nas palavras. Não se deve prestar atenção às palavras. Observe o que a pessoa faz. É assim que se aprende os motivos. Então você não tem uma democracia. Conte-me mais segredos, Bene Gesserit. Ah, mas nós temos sim. Pensei que você tivesse dito. Nós a protegemos bem, observando as coisas que acabo de descrever. Os perigos são imensos, mas as recompensas também são. Você sabe o que acaba de me dizer? Que vocês são um bando de tolas. Senhora boa, o Futar exclamou. Cale-se, ou mandarei você de volta para a manada. Você não, boa, dama. Viu o que você fez, bruxa? Você o estragou. Suponho que existam outros. Ah, observe esse sorriso. Lucila esboçou um sorriso idêntico, sincronizando sua respiração com a da grande e honrada madre. Viu como somos parecidas? É claro que tentei feri-la. Você não teria feito o mesmo em meu lugar? Então você sabe como fazer uma democracia se curvar à sua vontade? Uma expressão exultante. A técnica é muito sutil, mas fácil. Cria-se um sistema no qual a maior parte das pessoas está descontente, seja de forma vaga ou profunda. E é assim que ela enxerga a questão. Observe como ela anui com a cabeça ao ritmo de suas palavras. Lucila manteve seu ritmo aos do balanço da cabeça da grande e honrável madre. Isso cria sentimentos generalizados de raiva vingativa. Então se fornecem alvos para essa raiva conforme eles são necessários. Uma tática diversiva. Prefiro considerar tal expediente uma distração. Não dará a eles tempo para pensar. Enterre-se os equívocos em mais leis. Trafica-se uma ilusão. Táticas de torada. Ah, sim, isso é bom. Ela está quase maravilhada. Diga-lhe mais sobre toradas. Agite a capa bonita. Eles investirão contra ela e ficarão confusos quando não houver um toureiro por trás do pano. Isso embota o eleitorado da mesma forma que ocorre com o touro. Menos pessoas usarão o voto com inteligência da próxima vez. E é por isso que nós fazemos assim. Nós fazemos assim? Será que ela ouviu a si mesma? Então, recrimine o eleitorado apático. Faça-o se sentir culpado. Mantenham-o embotado. Alimente-o, entretenham-o, mas não exagere. Ah, não, nunca exagere. Faça com que eles saibam que a fome aguarda aqueles que não se mantiveram na linha. Mostre a eles o tédio imposto àqueles que tentam virar o barco. Obrigada, Madre Superiora. Essa é uma imagem apropriada. Vocês não permitem que o touro por vezes pegue um toureiro? É claro. Pô, pegaram aquele. Então espera-se até que as risadas diminuam. Eu sabia que vocês não permitiriam uma democracia. Por que você não acredita em mim? Você está brincando com fogo. Por que vocês teriam de permitir uma votação aberta, juízes e nós as chamamos censoras. É uma espécie de júri do todo. Agora você a deixou confusa. E não há leis, regulamentos, seja como vocês preferem chamar.
Já não falei que as definimos separadamente? Regulamentos passado, leis futuro. Vocês limitam essas censoras de alguma forma. Elas podem chegar a qualquer decisão que quiserem. Da mesma forma como um júri deveria funcionar. A lei que vá para o inferno. Essa é uma ideia muito perturbadora. Ela de fato está perturbada. Veja como os olhos dela estão baços. A primeira regra de nossa democracia: nenhuma lei deve restringir os júris. Tais leis são estúpidas. Espantoso quão estúpido os humanos podem ser quando atuam em grupos pequenos e que agem em benefício próprio. Você está me chamando de estúpida, não é mesmo? Cuidado com laranja. Parece existir uma regra natural que diz ser quase impossível que grupos que agem em benefício próprio ajam de forma esclarecida. Esclarecida? Eu sabia. Eis um sorriso perigoso. Tenha cautela. Significa fluir com as forças da vida, ajustando suas ações para que a vida possa continuar. Dispensando o máximo de felicidade para o maior número de pessoas possível, é claro. Depressa, fomos espertas demais. Mude de assunto. Esse foi o elemento que o tirano deixou de lado em seu caminho dourado. Ele não considerava a felicidade apenas a sobrevivência da espécie humana. Falamos para você mudar de assunto. Olhe para ela. Está com raiva. A grande honrada madre deixou a mão cair de seu queixo. E eu ia convidá-la para se unir à nossa ordem, torná-la uma de nós, libertá-la. Tire-a desse humor, depressa. Não fale. A grande honrada madre aconselhou. Nem sequer abra a boca. Agora você estragou tudo. Você ajudaria Logno ou alguma das outras, e uma delas ganharia meu trono. Ela relanceou para o Futa, que estava agachado. Comer, querido? Não comer, senhora boa. Então jogaria a carcaça dela para a manada. Grande honrável madre, eu disse para você não falar. Você se atreveu a me chamar de dama. Ela se levantou da cadeira em um borrão de movimento. A porta da jaula de Lucila foi escancarada com um estrondo contra a parede. Lucila tentou se esquivar, mas o chigáfio a restringiu. Ela nem sequer foi capaz de ver o chute que estilhaçou sua têmpora. Ao morrer, a percepção de Lucila foi tomada por um grito de fúria. A horda de lâmpadas, que é um planeta que foi destruído, dando vazão a emoções confinadas por diversas gerações. Que capítulo, hein? Que capítulo, hein? Que diálogo, que força no diálogo, que muito bem feito, muito bem escrito pelo Frank Herbert, muito. Por isso eu fiz questão de ler esse capítulo todo. Quando eu li o capítulo lá atrás, eu já falei, isso aqui vai junto, entendeu? Aqui mais uma passagem da Odrade, ó. Odrade se questionou como qualquer sociedade humana podia ficar anestesiada diante de tamanha brutalidade das honradas madres. Ela visualizou a notícia sendo recebida durante o café da manhã em alguma base das honradas madres. Destruímos outro planeta, Bene Gesserit. Dizem que foram 10 bilhões de mortos. Como com esses são 6 planetas nesse mês, não é mesmo? Pode me passar a manteiga, querida? É isso, gente. Há uma ideia de conclusão aqui. Vai haver uma sucessão. Eu não vou dar o spoiler, naturalmente, né, do livro. O livro ele tem 500 páginas. Deixa eu ver aqui. No total, ele tem mais de 500 páginas. Vai haver uma sucessão. Vai acontecer uma sucessão aqui nesse material. Vai continuar o governo matriarcal, né, o poderio matriarcal das honradas madres ou vai continuar, o sistema ele vai continuar, só vai haver uma mudança de poder. Uma mudança de poder. Vai haver essa mudança de poder, mas não se vai constituir uma sociedade patriarcal mais nesse universo de Duna. Que o Duna, como eu falei, acabou. Nesse planetinho, Chapter House, vai haver uma mudança de poder, e dessa mudança de poder ia se ecoar a ideia do que o Herbert ia deixar pro terceiro
o terceiro dessa saga, que ele acabou não concluindo por morrer, né? Por morrer. Exatamente foi isso. Então esse foi o resuminho, né? O resuminho desse fechamento, dessa conclusão de um material que, no meu entender, ficou inconclusivo pela morte do autor. Eu vou procurar, né? Eu vou procurar futuramente encontrar o material que o filho do Herbert colocou. Ele vai dizer até aqui, né? Olha, ele vai dizer aqui que vão ser aqui Hunters of Dune de 2006 e o Saltworms of Dune de 2007, que são os dois livros que ele escreveu com Kevin J. Anderson, né? Que como ele pegou as notas do pai, aí ele colocou esses dois materiais. Eu vou até deixar as capas deles aqui, ó. Vou deixar as capas desses dois livros aqui, esse Hunters of Dune e Sandworms of Dune 2006-2007. Eu vou deixar até a capa desses dois aqui, porque é um material que eu quero ler futuramente. Eu vou deixar aqui, ó, umas palavras do Leto, né, para finalizar a resenha, né, do Chapter House ou as Herdeiras de Duna, como queira. A Herdeiras de Duna tem a citação no livro, tá? No livro tem, no finalzinho, tem essa Herdeiras de Duna que provavelmente fizeram adaptação para colocar como título do livro em português. Mas aqui, ó. Quando me propus, palavras do Leto II, Imperador Deus, tá? Que é o Imperador Deus. Quando me propus a liderar a humanidade ao longo do meu caminho dourado, prometi a eles uma lição de que seus ossos se lembrariam. Uma lição de que seus ossos se lembrariam. Conheço um padrão profundo que os humanos negam com palavras, mesmo quando suas ações o reafirmam. Dizem que buscam segurança e quietude, condições que chamam de paz. Enquanto enunciam essas palavras, eles plantam as sementes do tumulto e da violência. Ó, bacana pra caramba, edição bem caprichada, uma edição que vale a pena ter na sua biblioteca. Se você quer pegar todas as edições, né, da Emos, você pode pegar e você vai ter uma coleção muito bacana. Ou você faz a opção, né, opção básica de ter as edições em inglês. Olha que bacana. Ó, isso aqui, ó. Você pode ter exatamente esse material que fica legal pra caramba, mas assim, é bom que você leia. É como o filho do Frank Herbert fala, se você chega aqui, volta lá no primeiro e começa a reler os materiais, que muitas coisas vão fazer sentido. A releitura, ela vai fazer sentido, os fios que o Frank Herbert foi deixando solto, eles passam a fazer sentido na sua cabeça. Então a resenha hoje foi Chapter House, Dune Chapter House, ou Herdeiras de Duna, o 6º livro, a conclusão dos livros escritos pelo Frank Herbert, beleza, gente? Então curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Se você leu esse material, se você leu os 6 livros, se você está lendo esse livro aqui, vale muito a pena. E é uma alegria, né? Como eu disse, é uma alegria chegar e fechar é um capítulo que eu fecho, é um capítulo que eu encerro. E vamos para os outros, porque tem outros livros, tem outros textos que estão aí, outras sagas, né? Que eu tenho outras sagas que estão ainda em andamento e que eu vou dar o finite também. No final das contas, a gente vai concluir esse universo. Beleza, gente? Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Ó, Herdeiras de Duna. Beleza? Até a próxima. Valeu!